Oi, gente, a entrevista de hoje é com o padre Jaso Ribeiro da Silva Júnior. Bom, essa é uma entrevista onde vamos conversar sobre a história do sacerdote e sobre os últimos acontecimentos da vida do padre Jaso. Padre, muito bem-vindo ao programa, obrigado por ter aceitado a entrevista. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com toda a população e com você também. Obrigada. Obrigado. Posso estar perguntando tudo? Sim, tranquilo. Ok. Oferecimento Vaz Café, o sabor da emoção. O senhor completou em agosto 20 anos que reside em Quirinópolis, tá? Quando veio para a cidade, pensou que ficaria tantos anos e de onde o senhor veio? Exatamente no dia 28 de agosto, o senhor completou 20 anos de Quirinópolis. Isso. Primeiro, eu sou nascido em Paranaiguara. Tenho sepultado aqui em Quirinópolis a minha bisavó materna, a minha avó materna e tios também. Então aqui residiu meus avós. Então eu sou nascido em Paranaiguara. Aos 12 anos de idade eu fui para o seminário, fiquei padre com 26 e fui para Jataí. Jataí exerci meu ministério lá. Por uma necessidade da Diocese de Jataí, eu fui atender Itajá, Aporé e Lagoa Santa, onde eu permaneci 3 anos. E por um apelo do então bispo emérito, mas que estava como administrador apostólico, Dom Benedito, ele me pediu que eu viesse, até foi de uma forma muito rápida, para Quirinópolis, porque o padre Denervaldo e o padre Pedro Aurélio, que havia substituído os freis franciscanos, e estariam deixando a paróquia. Então eu vim de um dia para o outro e cheguei aqui em Quirinópolis, fui bem recebido. Era um sábado, eu mesmo me dei posse à paróquia de Quirinópolis, onde eu permaneci por um tempo. Então nesses 20 anos em Quirinópolis, nós podemos dividir em 4 etapas. Quais são essas 4 etapas? Primeira etapa como pároco de Quirinópolis. Segunda etapa, eu mais exclusivo com o Instituto Renascer. A terceira etapa, já desligado da Diocese de Jataí, desligado da Igreja Romana, mas como autônomo. Certo. E a quarta etapa como vétero-católico e como arcebispo vétero-católico. O senhor falou que se tornou padre aos 26 anos de idade. Saiu do seminário e, não sei como que explica. A ordenação. Sim. Então, tem quantos anos mais ou menos que o senhor é padre? Eu fui ordenado padre há 25 anos. 25 anos. E 26 anos atrás eu fui ordenado diácono. Então já vou para 26 anos de padre. Quando que o senhor decidiu ir para o seminário e por quê? Qual que era o contato que o senhor tinha também com a Igreja Católica na época? Bom, eu fui criado em Paranaiguara e desde muito pequeno eu frequentei a igreja. Apesar de ter tido um pai não católico e uma mãe muito católica, tias católicas, então nos levava para a igreja. Fui batizado aos 10 anos de idade, inclusive meus padrinhos de batismo são aqui de Quirinópolis, é o Ângelo do Foto Ângelo e a Juvelina. Quando eu tive 10 anos eu fui batizado por opção própria minha e fiz a primeira comunhão. Aos 12 anos eu fui crismado e fui para o seminário. Por quê? Toda a vida, desde que eu vi um padre na vida, muito pequeno, me veio no coração aquele desejo de servir a Deus e de servir como padre. Como os padres de Paranaiguara eram irlandeses e não tinham uma formação no Brasil, eles sempre nos encaminhavam para as dioceses ou outras congregações. E neste caso, numa conversa com o falecido Dr. Walter, um grande médico na região, Walter Tawata, em Paranaiguara, ele me falou dos padres doutrinários. E ele me ajudou a escrever a primeira carta para esses padres italianos. E para lá eu fui para Guaíra, no interior de São Paulo, terminei a 7ª, 8ª série. Depois eu fui um estágio em São Joaquim da Barra,
Então, o senhor foi 7ª, 8ª série, que é em torno de 14 anos de idade. Então, 12, 13. Era um seminário já? Sim, dentro do seminário. Ah, então o senhor já foi. O senhor decidiu então cedo? Sim, aos 12 anos eu fui. Depois eu fui a Ponta Grossa, no Paraná, onde a congregação dos doutrinários tinha um convênio com a congregação dos redentoristas, onde eu fiz 2º grau. E nesse período eu teria que ir para a Itália fazer noviciado. E eu estive em Paranaiguara tentando conversar com meus pais. Eu não tinha idade suficiente para tirar passaporte, para resolver por mim mesmo. E minha mãe me disse: enquanto você estiver no Brasil, eu te acho em qualquer lugar. Mas enquanto depender que eu assine para que você vá para Além-Mar, eu não assino. Que é fora do Brasil? Na Itália. Na Itália. Isso. Então, com isso, falando com o Dom Benedito, que havia fazer uma crisma em Paranaiguara, ele me convidou a ficar na diocese. Fiz um ano de estágio em Santa Helena de Goiás, depois fiz faculdade de filosofia em Brasília, teologia em Campo Grande e fui padre ordenado diácono em Paranaiguara e padre na Catedral de Jataí. Em algum momento o senhor teve dúvida do que queria, da vocação que o senhor tinha ou não? Não, nunca tive dúvida. Eu sempre tive assim inquietações, que eu acho que é normal de todo religioso, da religiosa, inquietação de não corresponder ao chamado de Deus, ou seja, de não fazer bem aquilo que é proposto. O senhor falou do chamado de Deus, então o senhor tinha essa, digamos, essa intuição de que você precisava fazer algo para as pessoas, mas você sabia exatamente o que você queria fazer? Olha, eu via os padres de Paranaiguara atuando em várias áreas, tanto os padres quanto as freiras. Eles são irlandeses, estão já na Irlanda, as irmãs americanas, com um trabalho voltado para os pobres, voltado para a evangelização e para a educação. Então eu admirava de vê-los sair da sua terra, vir para um lugar tão pequeno como uma antiga mateira que não tinha nada, e ali doar a sua vida. Então eu tive como ideal também doar a minha vida para aqueles que mais precisassem de mim, nas áreas que mais eu percebesse que ali Deus poderia me querer. Quando o senhor veio para Quirinópolis, há 20 anos atrás, o senhor já veio para ser pároco já da igreja? Eu vim como pároco para Quirinópolis, para assumir a pedido de Dom Benedito, né? Fui nomeado por ele e aqui estou até hoje. O senhor falou que eu posso fazer todas as perguntas. Sim, tranquilo. Antes do senhor decidir se tornar padre, o senhor chegou a namorar? Não, eu nunca namorei. O senhor nunca namorou? Não. Nunca teve envolvimento com mulher? Não, né? Jeito. Acha isso necessário, o sacerdote, a pessoa que está estudando para ser padre, que tem a vocação, ter um tipo de envolvimento com alguma pessoa do sexo oposto, do sexo igual, para poder às vezes ter certeza, ou o senhor não acha que isso não é necessário? Conheci ao longo desses anos todos, na vivência religiosa, que já são 41 anos, né? Eu conheci padres que foram noivos, eu conheci padres viúvos e conheci padres virgens, né? E não vi diferença nas ações. Certo. Mas eu vi padres, por exemplo, que viúvos, que tiveram seus filhos e depois foram para o caminho do sacerdócio, que tinham preocupações a mais com os filhos, netos, genros, noras. Conheci padres que decepcionaram no amor e por isso foram até ser padres, que eram frustrados, né? Porque com aquela opção, eu acho que no momento assim de tristeza interior ou decepção amorosa, e pensou no refúgio para o sacerdócio, e depois até deixaram o ministério. Conheci padres que namoraram, que noivaram e que não casaram, mas que eram muito felizes e equilibrados no seu ministério. E conheci padres que nunca namorou e que também eles eram
felizes, tranquilos, até porque ele nunca tinha envolvido com ninguém, nunca tinha feito aquela experiência. E conheci padres que depois de padres se envolveram com mulheres, né? Alguns tiveram filhos, alguns deixaram e casaram, outros se arrependeram profundamente de ter tido essa nova experiência e eles acham que não foi tão positivo. Então depende da pessoa. Depende da formação no lar, da criação de berço em casa, como que os pais orientam essa questão sexual e a maturidade de cada pessoa. Depende como que essa pessoa teve também acesso às informações, seja na adolescência, na pré-adolescência, seja através de um bom diálogo com pai, mãe, ou professores, ou mesmo outros agentes, avós, por exemplo, porque, por exemplo, na minha época era um tabu, minha mãe jamais falaria de sexo comigo, ou com meu pai. Minha mãe, por exemplo, foi mãe de 6 filhos, adotou mais 2, mas hoje, ela com 80 anos, tem uma liberdade muito grande de falar de todos os assuntos conosco. Né? Mas com o evento da televisão, com o evento da internet, de tudo isso, ajudou a abrir a cabeça. Mas meu pai morreu com 60 e tantos anos, ainda muito fechado, porque ele não se abriu para os modernos meios. E também a formação intelectual era muito pequena. E para a religião era muito mais fechada do que hoje. Então não se falava muito em sexo na catequese, não falava em sexo, os padres não falavam isso, esses assuntos conosco, né? Então era muita reserva. E quando você vai ao seminário muito novo, você começa a aprender de uma forma diferente. Não vê a mulher como pecado, de jeito nenhum, mas vê como uma opção de vida. Então, quando você vai ao seminário, uma das primeiras coisas que é colocada e que você toma conhecimento é que você está fazendo uma opção de não casar. Certo. Uma opção pelo celibato, uma opção de não ter uma família, né? Então tudo isso vai te impondo na sua mente, na sua cabeça, e você vai criando essa maturidade. Mesmo vai que venha. acostumando já que aquilo dali não é para você. Sim, você tem desejos normais, como todo padre é um homem normal, ele tem seus desejos, tem suas inquietações, mas não de uma forma assim determinante na vida dele, que vá atrapalhar a vida ou que vai levá-lo a abandonar um projeto de vida. Então você é formado de tal forma que você faz uma opção de vida livre. Livre. Eu sou livre, eu era livre dentro da igreja romana para ser padre. Mas se eu quisesse ser padre, eu teria que fazer uma opção. Você já entra sabendo que você tem que fazer uma opção. Sim. Mas como que vocês, padre, consegue não... Porque assim, o envolvimento às vezes com uma mulher ou com um homem, ele é uma coisa natural, fisiológico. Como vocês conseguem não ter esse desejo, digamos, sexual por uma outra pessoa? Desejo nunca deixa de ter. Enquanto você é humano, enquanto você vive, você vai ter desejos. Agora, como você vai trabalhar isso, que é a diferença, né? Você vai canalizando suas energias, seus pensamentos, as coisas, para a sua ação pastoral, para as suas orações, para os seus estudos, suas leituras. Você vai ocupando o seu tempo e preenchendo a sua vida, né? E não dando tanto espaço para esses pensamentos. Porque se você alimenta os pensamentos, eles vão se materializando. A questão do foco, né? O foco está voltado para uma outra coisa, então aquilo dali acaba não se tornando importante. Não é a primeira necessidade, digamos assim. O senhor pega de tudo, desde um problema mais simples, às vezes um problema mais complicado. Como que o senhor, quando vai conversar com essa pessoa, tentar dar uma orientação, não pegar os seus problemas, estar em estado de papel em branco para poder conversar com essa pessoa e passar, às vezes, o que Deus está dizendo para o senhor para poder tentar orientar aquela pessoa?
eu aprendi ainda muito jovem, né? Porque na formação, no seminário, você tem acompanhamento psicológico, você tem formadores, orientadores, você vai fazendo também os estágios nas pastorais e você vai convivendo. Então, você nunca vai ser uma pessoa totalmente um papel em branco para atender o outro. Você tem as suas dificuldades, a sua humanidade, porém, eu aprendi ouvir a Gabi, orientar a Gabi e dizer: esse problema não é meu, é dela. Posso rezar por você, posso te orientar, mas eu não vou carregar o seu problema para mim. Porque imagine você, eu hoje, na idade que eu estou, com 53 anos, se eu estivesse carregando os problemas ou lembrando dos problemas de 26 anos de ministério, eu estaria louco. Então Deus dá uma graça tão grande e quando alguém vem e confessa, aquela pessoa sai dali, você não lembra, não fica lembrando daquilo. Agora, quando você se compromete em ajudar a pessoa a resolver uma dificuldade, um problema, seja no matrimônio, com filho, com isso, aí sim você vai atrás, você ajuda, mas tendo consciência que aquele problema não é seu. O problema você vai ajudar, você vai orientar, você vai colocar, interceder por aquela pessoa, mas não você assumir o problema. Então, a partir do momento que você tem essa consciência, os seus problemas não interessam àquela pessoa que vem te procurar. Muitas vezes eu deixo de atender. Eu falei, eu não estou em condições de atender hoje, não estou bem. É natural isso. Hoje eu não vou atender, eu falo para a secretária, não vou, não posso, porque se eu não estou bem, como que eu vou atender alguém que esteja também não bem? O senhor está falando que às vezes não está bem, como qualquer ser humano, às vezes acordando não está bem. O senhor tem diabetes. Diabetes em alto grau. Fora isso, tem algo que decepciona o senhor, faz com que o senhor às vezes fique triste e não consiga atender as pessoas e tal, e fica mais recluso? Não, nesse ponto não. Mas às vezes você tem que resolver certas questões, né, que acontecem no dia a dia, que às vezes te deixa nervoso, que às vezes te deixa assim, impaciente. E tem dia que você não quer ouvir ninguém, você chega num cansaço mental, num cansaço humano, até físico, e você fala, hoje eu vou descansar, hoje eu vou rezar, hoje eu vou para uma fazenda, eu vou para um lugar e vou refrescar minha cabeça, até para não fazer mal para o outro. E o senhor tem vida social? Fazer lá, ir no supermercado, ir no bar, não sei, o senhor tem isso ou não? Olha, eu sou pouco conhecido no comércio. No comércio, né? Por exemplo, eu estou em Quirinópolis há 20 anos, entrei no Clube Eldorado 2 vezes. Entrei na AFA uma vez. Vai entrar na piscina? Nunca fui à piscina. O senhor nunca foi à piscina na vida toda? Não. Na vida toda? Na vida toda. No mar? Eu entrei no mar, já fui na praia, conheci o mar, mas não. Eu nunca tive férias nesses tantos anos, eu nunca fui um padre de tirar férias, nunca fui um padre de ter passeios, sair, né? Fui muito envolvido naquilo que eu faço, como um pai, uma mãe, que muitas vezes é pai, mãe. Mas o lazer é necessário para a pessoa? Ele é necessário, então às vezes eu prefiro ir para uma fazenda, para uma chácara, fico só, certo, né? Eu conheço os outros comércios de recreação, de passar ou para ir dar uma benção, mas de frequentar, raríssimas vezes você vai me ver em algum ambiente assim. Eu não fui criado, eu não fui formado frequentando. E também não sente falta? Não sinto falta, eu sou uma pessoa caseira, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de leitura, gosto muito de viver uma vida diferente, né, ali no meu mundo, né? No seu mundo. Então o tempo vago. O senhor bebe alguma coisa? Não, vinho? Só o vinho da missa. Eu nunca bebi pinga, uísque, cerveja, eu nunca fumei. São muitos anos fazendo a mesma coisa. Tem um ritual na hora da missa, né, que vocês têm que fazer e tal. Isso chega um momento que
digamos que cansa ou não, sempre é um prazer? Sempre é um prazer. Eu vejo assim, você está grávida, vai ter seu bebê. Cada vez de dar um banho no bebê, de alimentar o bebê, para você vai ser um prazer. Por mais que seu bebê vai ter 40 anos, 50 anos, você vai ter um prazer de ser mãe. E quando você é um vocacionado verdadeiro, você celebra com amor, você sabe que você está fazendo ali para Deus, através da comunidade que está ali. Então, você não faz ser uma rotina, porque câncer é aquela coisa rotineira. Para mim, cada celebração é uma celebração nova, é uma celebração diferente, não é a mesma coisa, né? Por mais que o rito que nós seguimos seja o mesmo, mas as leituras, os hinos, as pessoas, os encontros são diferenciados em cada um, e você coloca como fazer a comida, um sabor diferente, uma mistura diferente cada dia. O senhor fez parte por anos da Igreja Católica Apostólica Romana, chegando a ocupar o cargo importante como de pároco de uma igreja. Eu fui, inclusive, na região, eu fui coordenador do Distrito Sul por vários anos. Na diocese eu só não fui bispo. Mas eu ocupei outras funções também. Sim, eu fui do colégio dos consultores, eu fui do conselho presbiteral, eu ajudei a eleger vários bispos no Brasil, né, com indicações. No Brasil também? Sim, porque a CNBB ela mandava as pesquisas, né? Você respondia as pesquisas como membro do colégio presbiteral, dos consultores, eu era consultado. Eu fui juiz auditor do Tribunal Eclesiástico. O senhor falou que o senhor não chegou a ser bispo, mas era uma intenção? Não, nunca pensei em ser bispo. Eu só me referi a isso dizendo que eu ocupei os vários cargos na diocese, seja morando em Quirinópolis, ou Jataí, ou Itajá. Colaborei nessas 39 paróquias, de forma direta ou indireta. Nas 12 paróquias do Distrito Sul, de uma forma bem direta, como coordenador regional, e como pároco aqui em Quirinópolis também. Eu queria que o senhor dissesse o motivo do senhor ter sido afastado da igreja e como se sentiu na época. Tá, é uma longa história. Quando eu cheguei em Quirinópolis, essa cidade, a igreja tinha panelinhas, tinha grupos, tinha donos. De quê? Da igreja. Da igreja. Só eles mandavam. Certo. Era uma igreja, digamos assim, não aberta e popular. E eu, com o meu jeito de administrar, eu rompi com tudo isso. E ao romper, eu criei e ganhei amigos e inimigos. A igreja encheu, a igreja cresceu, mas teve um pequeno grupo que não ficou satisfeito e eles começaram a me perseguir, me perseguem até hoje, né? Eu sou consciente de quem são, né? Não sou inimigo deles, não tem porquê, mas sei quem são, e fui descentralizando a paróquia. Cresceu muito a paróquia, desenvolvemos muito. Portas para outras pessoas. E outras pastorais, por exemplo, eu criei Depressivos Nunca Mais, Depressão Nunca Mais, a Pastoral de Apoio às Mães Solteiras, Pastoral de Apoio aos Viúvos e Viúvas. Criamos aí 12 grupos de jovens, trabalhamos com as várias classes, começamos um atendimento maior aos dependentes químicos, alcoólatras, ou seja, começamos a olhar outras coisas além da missa, além de um grupo de louvor, além daquilo que estava ali. Já como normal de acontecer. Por outro lado, havia outros interesses, até financeiros, de algumas pessoas, que incomodou muito. Eu sempre fui muito centralizador, eu sempre falei aquilo que eu penso, que eu acho, para as pessoas, nunca fui de esconder a minha forma de falar, de administrar, e às vezes até eu era considerado até um pouco bravo, porque a situação que eu peguei, a paróquia, me exigia, e isso apesar de ter 33 anos de idade, eu vi que eu tinha que agir, meu espírito de administrador, de empreendedor, não me permitia ficar quieto. Por exemplo, vendo as capelas quase que em ruínas, tendo que reformar, tendo que construir. Por exemplo, quando eu cheguei no cemitério, não tinha um cruzeiro.
quê? O cruzeiro, aquela cruz principal. Me incomodou, né? Então providenciamos um cruzeiro, aquele cruzeiro atual que está no cemitério, e colocamos lá no ano 2000. Aquele cruzeiro que está de frente ao Vascafé também, foi colocado os 500 anos de evangelização do Brasil. E fui movendo as comunidades, e tudo isso reunia muita gente, né? Os jovens fazendo caminhada com a Via Sacra, por exemplo, do Teatro de Arena até o Cristo Redentor. A igreja teve uma vitalidade muito grande. Colocamos o desfile dos 40 anos da paróquia na rua, desfilando 7 de setembro, a igreja abriu o desfile. Então, assim, tivemos muitas iniciativas, muita coisa, cresceu muito. Por outro lado, mexi com muitos interesses particulares. O senhor tem consciência de que as pessoas ou amam ou odeiam o senhor? Sim. E por que o senhor acha que tem esse sentimento? Ou idolatram ou odeiam? É próprio do ser humano. Ou você faz o que eles querem e você é bonzinho, ou você faz o que é preciso fazer e você vai ser chato. Toda pessoa que procura andar corretamente vai ter os opositores. Quem não quer não vai ser seu amigo. Jesus teve os opositores deles. Eu também não sou nem 1 milímetro de Jesus. Então, e essa história cresceu. A covardia do ser humano é muito grande. Foram me difamando de várias formas. Ora eu era viado, ora eu era garanhão, ora eu era ladrão. Ou seja, criou-se, falavam por trás, né? E foi esparramando as difamações. Isso Porém, incomodava o senhor ou o senhor não ligava? Olha, dizer que não incomoda, a covardia humana incomoda. Se falassem para mim, talvez não me incomodaria tanto. Porém, é como os focos do incêndio que nós estamos vivendo aí. Aparece um foco aqui, incendeia aqui, o bombeiro vai e apaga. Aparece outro lá, outro lá. Então é ruim quando você não sabe quem está pondo fogo, né? E quando você vai descobrindo quem está pondo, às vezes vem tanta decepção, que às vezes são pessoas muito próximas a você, que você às vezes até confia ou confiava, e de repente, porque não são os de fora, são os de dentro. Então, é essa questão. Enquanto teve Dom Benedito, Dom Aloysio, tudo bem. Quando chegou Dom Magela, eu já havia constituído o Instituto Renascer, né? O Instituto Renascer já havia crescido, já estávamos vivendo, e por vários outros interesses ele quis que eu anexasse o Instituto Renascer à Diocese de Jataí. E eu achava que nós éramos igreja, porém com o nosso CNPJ próprio, que é uma associação. Então, isso gerou Na também... época, o Instituto Renascer fazia parte da Igreja Católica. Sim, Na porém época, com o CNPJ próprio, com a diretoria própria, né? Porém apoiado pelo bispo. Certo. Tá. Aí trocou de bispo. Trocou de bispo, e é aquela história que o faraó que não conhece José. Então, encheram a cabeça dele de tudo quanto é jeito. Eu nunca tive um bom relacionamento com ele, nunca fui amigo dele, e ele também nunca foi próximo de mim. Então ele ficou com aquela imagem que passaram para ele. Como eu não era um padre que fico todo dia lá na Cúria Diocesana, conversando, puxando o saco ou o tapete dos outros, eles foram fazendo o que quiseram. Até que eu fui caluniado de ter estrupado um homem, né? E devido a isso, eu entrei em coma. Foi aberto o inquérito, fiquei 7 dias em coma, no Urso de Santa Helena. Quando eu saí do coma, eu fui para Paranaiguara, na casa da minha mãe, uma depressão profunda, que quando você sai do coma... As pessoas falaram que o senhor tinha feito isso, cometido isso, um estupro. O estupro, do artigo 217, o senhor entrou em coma. Aí a mãe dele foi para mim e disse, olha, nós ganhamos tanto de fazer isso com você, quanto vai dar para tirar? A mãe dele falou isso? Ah. Peraí.
que eles ganharam E eles ganharam, só não me disseram de quem. Para poder Me incriminar. essa história. É. Certo. E quando eu disse que não, essas pessoas eram duas mulheres, falaram muita coisa para mim, e eu fui ficando nervoso, diabetes foi descontrolando. Quando viram que eu estava passando mal, elas foram embora, e eu consegui ainda ligar para o doutor Idelvani, para o seu dona Sebastiana Salazan, e quando eles chegaram eu já estava em coma. Fui entubado aqui em Quirinópolis, e a UTI móvel do Urso me levou para Santa Helena, e 7 dias depois eu retornei do coma, fiquei 1 mês em Paranaiguara. Nesse intervalo o bispo me procurou, Dom Magela, pediu que eu assinasse uns papéis para ele, que era só para uma investigação desse caso. E eu assinei a minha desistência do ministério e também meu afastamento. O senhor não sabia que estava assinando esse documento? Não, eu estava numa depressão muito profunda. Na época eu precisava era de um tratamento, né? Tanto é que as investigações desse caso na época não virou nada. O doutor Liciomar, o juiz, ele mandou arquivar, foi arquivado esse processo. Na verdade, eu nem fui processado. Foi feito um inquérito, o delegado, na época, não achou fundamento, foi feito exames, tudo, e mandou arquivar. Então, eu fiquei numa depressão profunda, fiquei 1 mês, depois minha psicóloga foi minha mãe, minha psiquiatra foi minha mãe, né? Então, eu achei uma covardia muito grande. Eu só soube do que eu tinha assinado 7 dias depois, quando minha cabeça foi melhorando, eu fui olhar as cópias que tinha ficado. Então, e o eu senhor não tinha sido afastado, eles entregaram o documento, o senhor achando que estava sendo afastado. Por 2 meses. Mas não estava, eu estava pedindo para desistir de tudo. E aí, esse ficou guardado em Jataí, e o bispo um dia veio por aqui e pediu que eu tomasse algumas providências que ele queria. Eu falei que não, e ele disse, então eu vou levar o seu processo para frente. Eu fiquei sem celebrar 2 anos, os padres da paróquia iam lá no Instituto celebrar, eu não celebrava, eu não comungava, e eu fiquei em obediência, no silêncio, 2 anos. Sem poder falar sobre o assunto? Não falava nada, não vivia nada, as pessoas falavam, já estou esperando a resposta, e falando para mim, tá. Quando passou os 2 anos, veio um documento de uma Sagrada Congregação, não tinha assinatura do Papa, tinha assinatura de um cardeal, falando que eu tinha sido afastado, né, e dispensado do celibato, que eu poderia até casar se eu quisesse. Certo. E eu fui a Jataí, assinei os documentos todos, oficializei a minha saída, com muita dignidade, inclusive ele quis me dar um cheque para me ajudar, para me sobreviver por um tempo, eu não aceitei. Eu disse para ele que eu não estava vendendo o meu ministério e que eu continuaria de forma autônoma. Por isso que eu disse que a minha estadia em Quirinópolis tem várias etapas. E de forma autônoma eu voltei, reunimos a comunidade comigo, decidimos continuar como igreja católica independente, e fiquei por 2 anos celebrando, 2 anos batizando. O povo perguntava, de qual igreja você é? Sou da igreja do Padre Jaso. E aquilo me incomodava, porque quem é o Padre Jaso? Ninguém. E eu pensava... Porque o senhor não tinha uma instituição? Sim, era o Instituto Renascer, né? Então, e eu pensava, e se eu morrer hoje? O que vai ser desses seguidores? O que vai acontecer? Né? E eu fui em busca, dentro da linha católica, são mais de 40 igrejas católicas que existem. Não existe só a Igreja Católica Apostólica Romana. Existia a Apostólica Romana e existia aquela brasileira. A brasileira. Mas não, nós temos as igrejas ortodoxas, que são católicas, a Igreja Anglicana, nós temos as igrejas carismáticas, então é uma variedade, as véteros católicas. E quando no seminário eu havia estudado sobre o veterocatolicismo, e até tinha me encantado na época. Certo. E como eu sou uma pessoa assim, muito autônomo, talvez seja essa palavra, independente, e eu fui em busca dos véteros católicos,
filiei aos véteros católicos, me readmitiram nas ordens, reconheceram as minhas ordenações, e logo em seguida me fizeram bispo, e fui sagrado bispo vétero católico, pelo patriarca de Curitiba, né? Então, com ele nós ficamos filiados, caminhamos um tempo, aí eu pude ordenar padres, ordenar diáconos, dar um seguimento à obra que não era mais só o Instituto Renascer, que era além disso. Hoje nós somos uma população, uma comunidade que representada aqui na cidade, né, com católicos, véteros católicos, que difere pouca coisa da Igreja Romana, e foi onde eu me senti também confortável, porque eu não fui contra, eu não fui protestante. Você nunca vai ver, por exemplo, um vétero católico falar mal do Papa. Nós reconhecemos o Papa como um líder religioso, mas não como líder jurídico. Você vai ver que os sacramentos, os mandamentos, os santos, a liturgia é a mesma. Então isso me fez encontrar. Eu não me via, fui convidado aqui em Quirinópolis, na época, pela Assembleia de Deus, para a Congregação Cristã, pela Presbiteriana. Eu recebi convite dos líderes dessas igrejas. Todos me convidavam, né? Mas eu não me via evangélico no sentido hoje do termo de uma igreja de linhagem não católica, né? A questão do Instituto Renascer, como que ficou decidido, o que vocês resolveram? Porque o senhor saiu da Igreja Católica, tinha o Instituto Renascer, o senhor falou que não fazia parte. Sim. Fazia parte, mas tinha o CNPJ separado. Isso. Como o CNPJ era autônomo, é uma associação, ele não tinha nada a ver juridicamente. Então o Instituto continuou normal, como vétero católico, juntamente comigo. Então, vocês não fizeram um acordo para o senhor poder ficar com o Instituto Renascer? Não houve. Eu continuei morando lá, celebrando lá, porque já era nosso. Já era de vocês, é isso? Porque já tem uma diretoria, um presidente, um vice-presidente, secretário, tesoureiro, registrado em cartório, tudo isso, né? O senhor foi julgado e condenado em primeira instância pelo artigo 217-A. O senhor se diz inocente ou culpado? Quando eu fui caluniado a primeira vez que foi arquivado, essa pessoa que me acusou morava no Instituto no Amazonas. Então ele soube do caso, soube da acusação e soube de tudo isso. E ele veio lá no Amazonas, nós temos casa em Cuiabá e tivemos em Humaitá, na Amazônia, no sul da Amazônia. Então quando ele recaiu, o padre Marcelo pediu que fosse acolhido aqui em Quirinópolis. Então ele veio aqui, ele fazia faculdade de letras, tentou transferir, mas a grade não batia com a UEG, não conseguiu entrar. Isso gerou nele uma certa revolta, ele achava que eu tinha poder de colocá-lo na UEG, e ele foi para o recanto. Foi com o período do recanto, voltou, pediu que arrumasse um trabalho. Foi morar num kitnet, ele recaiu na droga, não conseguiu trabalhar, voltou ao recanto. No sábado santo, enquanto eu estava lá no recanto, ele saiu de lá, ele disse que tinha vergonha dos casais, de todo mundo, e tentou assaltar a minha casa. Então ele foi pego assaltando a minha casa pela polícia militar. Quando chegou na delegacia, lá foi invertido toda a situação. Ele criou toda essa história que ele já conhecia anterior, né? Foi feito o exame de corpo dele, não deu nada, por isso fala que é diverso de constituição carnal. Ele fala que eu dei medicamento para ele, que eu dopei ele, sim, que eu abusei dele. No processo, né? Fala que ele estava dopado. Você está entendendo? Então, ele fala isso. E juntou um grupo, fez uma vaquinha e ele foi embora para o Amazonas. Eu fui intimado a depor, né? Uma vez. O Ministério Público, 2 anos atrás, tinha pedido a minha absolvição, porque ele não comparecia nas audiências nem nada. Depois, eu não sei por que meios, deu a reviravolta e eu fui pego de surpresa no dia 29 de maio, quando a Polícia Civil esteve na minha casa
disse, padre, o senhor tem que me acompanhar, que o senhor está preso. E eu peguei desprezo, mas como ele falou, saiu hoje uma condenação para o senhor de 13 anos e 6 meses, em primeira instância, sem direito a responder, a recorrer em liberdade.